Bom, vamos para a nossa terceira parte dessa transição de MATLAB para Python. E eu vou começar aqui deixando duas referências, vou deixar os links aí na descrição do vídeo. A primeira é essa, MATLAB para Python, a Migration Guide. E a outra é essa aqui, ó, 5 aplicativos, né, que convertem MATLAB para Python. Então, isso é caso você tenha algum script em MATLAB queira tentar converter para Python de uma forma mais direta, existem ferramentas aí na internet que pode te auxiliar. E eu acredito que esse guia aqui seja uma leitura boa para você entender melhor as partes. Bom, este vai ser o último tutorial, assim, entre aspas, tutorial de Python, né? Não é o foco dessa playlist. Então, na parte 4, a gente já vai começar a solucionar problemas de otimização. Então, eu separei aqui um básico do básico do básico da tradução de MATLAB para Python. Então, alguns comandos que são utilizados em basicamente todos os programas, né, em MATLAB, tipo CLC, em Python é CLS. Clear e close all não tem em Python, no caso, não tem no Spider, né, na IDE que estamos utilizando. Abrir nova sessão em MATLAB é muito parecido. Comentário. Então a gente vai ver um a um aqui e a gente vai fazer uma tradução de um script simples e pequeno de MATLAB para ficar rápido para Python. Esse é o objetivo. Bom, então aqui eu fiz aqui um scriptzinho muito simples em MATLAB. Então a gente vê aqui que a gente vai realizar uma amostragem de uma pessoa, né, um computador está jogando cara ou coroa. Então, como que vai funcionar? Tem uma seed para reprodutibilidade, né? Então, isso aqui é para toda vez que a gente executar o código, o nosso o nosso código vai responder o mesmo resultado. A gente vai fazer a amostragem 1000 vezes. Então a gente está alocando aqui, né, a probabilidade de dar cara e inicializando uma variável de número de vezes que deu cara. Então isso aqui é muito importante fazer, né? Todo mundo sabe disso. Pré-alocar a memória para você poder aumentar muito a velocidade do programa, né? Se você não pré-alocar a memória, o programa ele vai precisar ficar recriando o vetor toda vez que ele for acrescentar ou alterar algum número, algum tamanho desse vetor, o que vai tornar o código extremamente lento. Mesma coisa para a coroa, então, nós estamos pré-alocando a memória e também pré-alocando memória para um vetor que vai receber o erro, né, da calculada aqui com a amostragem. Então, como que funciona? A gente vai rolar um laço para realizar as n samples, né, no caso 1000 vezes esse código aqui. Então, toda vez que isso aqui rodar, a gente vai ter uma variável rnd que vai receber um número aleatório range, né? E no caso o range simples assim, ele é uniformemente distribuído entre 0 e 1. Isso é meio padrão em todas as linguagens. Então, se esse range for maior ou igual a meio, né, 50% da cara ou coroa, então a gente vai dizer que essa face foi cara e a gente vai é, atribuir o número de caras igual ao número de caras mais um. Então aumenta o número de caras. Caso contrário, então else, a gente vai ter que vai deu coroa. Então a gente vai aumentar o número de coroas para mais um. E a gente vai armazenar essas informações aqui. Então a probabilidade de dar cara é o número de caras que deram, né? Isso aqui, a probabilidade de dar coroa na amostragem i. Então, o número de caras dividido pelo número de amostragens que já foram realizadas. Então, por exemplo, se na primeira vez deu cara, então a probabilidade de dar cara na rodada 1 é 1 sobre 1, então 100%. E coroa é 0 sobre 1, 0%. E a gente vai ver que a tendência disso aqui é dar 50%, né? Já o erro, a gente está fazendo aqui o erro na amostragem i, ela é a distância entre a probabilidade de dar coroa, poderia ser cara, menos meio, que é o resultado real conhecido, né? Então a gente tem um erro aí real. E para visualizar, a gente vai exibir dois gráficos.
Então, o primeiro gráfico vai mostrar a probabilidade de dar cara, vezes 100, né, para ficar em porcentagem. A gente está atribuindo um limite y no gráfico, para o gráfico ficar bonito. Grid on também, para mostrar a grid no gráfico, também para ficar bonito. E título e labels. Já no gráfico 2, a gente vai traçar um gráfico do tipo semilog y, ou seja, no eixo y ele vai ser um gráfico em escala logarítmica, que vai apresentar o erro também em valor percentual. Beleza, executando esse código aqui, a gente obtém os dois gráficos que nós gostaríamos. A gente pode observar aqui claramente que a tendência de dar cara ou coroa, né, tanto faz, tende a 50%, e que o erro fica próximo de 0 a 1%. A gente pode aumentar o número de amostras, que esse erro não tende a decrescer infinitamente. Isso é uma propriedade aí da simulação Monte Carlo, né? Sempre vai ter algum tipo de erro, né? Beleza, vamos então traduzir esse código em MATLAB para Python. A gente vai ver aqui que é muito fácil. Então eu vou fazer uma cópia aqui numa nova guia desse código em MATLAB e vamos verificar aqui. Então, CLC Clear e Closeout em Python a gente não vai utilizar. Então, remove. Esse símbolo de duas porcentagens aqui no MATLAB cria uma seção. Existe um equivalente disso no Spider, que é criar lá, eles chamam de, acho que seção também. Então, por exemplo, aqui no MATLAB, se eu quiser rodar alguma parte específica do meu código, eu posso vir aqui e colocar executar seção. Então aqui no caso ele só executa essa parte, acabou criando o gráfico 1 novamente. Mas se eu quiser, isso é muito importante porque às vezes tem uma determinada seção do programa que é muito lenta e a gente só precisa executar ela uma vez. A gente executa ela e consegue ir criando partes do código sem ter que executar todo o código de novo. Então, essa parte aqui em Python, como vocês podem ver aqui na nossa colinha, é só adicionar uma cerquilha antes. Então, a gente pode vir aqui, ó, toda vez que aparecer dois símbolos de porcentagem, a gente pode colocar cerquilha, dois símbolos de porcentagem. Beleza. A seed, isso você encontra na documentação, tá? A seed em Python é NumPy. Então, esse NP aqui a gente vai ver que é a biblioteca NumPy. NumPy.random. Esse ponto .random aqui, muito grosseiramente, tá? É como se fosse uma pasta sobre coisas de números aleatórios dentro da biblioteca NumPy. Então, é como se fosse uma estante da biblioteca. Eu tenho a biblioteca, que é NumPy. Então, eu tenho uma estante que é de partes de coisas relacionadas a aleatório. E depois eu tenho, né, o meu método, a minha função em si, que é a seed. Então, essa seed é exatamente equivalente ao RNG. Então, lá no nosso arquivo, a gente vai trocar. Então, ao invés de usar RNG, eu vou usar .seed. O ponto e vírgula não existe em Python. Então, a gente vai remover e substituir o ponto e vírgula por nada. Beleza, tira o ponto e vírgula. Um símbolo só de porcentagem em Python é uma cerquilha só. Então, comentário é cerquilha, substitui tudo, menos essas aqui, né? Ficou feio. Então, essas aqui, essas aqui, essas aqui. Beleza. Eu acredito que aqui está tudo certo. O laço, ao invés de ser eSample igual a 1 até nSamples, a gente vai ter eSamples in range, né? nSamples. E tem que lembrar dos símbolos de dois pontos. Está aqui na colinha. For vai mudar para in range. Muito parecido, gente. E o dois pontos aqui, sempre quando tiver um if, um for, alguma coisa assim em Python, vai terminar com dois pontos para indicar que você vai ter um bloco de códigos, né? No caso, esse código aqui é um bloco dentro do for. Então, em Python, para indicar isso, a gente vai colocar dois pontos e dizer que tem um bloco. E em Python não tem end. Então, esses ends aqui, ó, saem.
Não tem o end porque o simples fato de você indentar corretamente, o Python já identifica que isso é um bloco de comandos dentro do for. Então, ó, indentação, né? 4 espaços dentro do for, então esse bloco aqui todo está no for. Esse aqui é um bloco que está nesse if. É um bloco, então tem 2 pontos aqui, ó, no final. É a única coisa que vai mudar. If, else. A outra coisa que muda também, acho que eu deixei anotado aqui, é o else if vira elif, tá? Com 2 pontos. Elif é alguma condição. Então vamos adicionar aqui. Elif com uma condição vira elif com uma condição. Else não tem condição, né? Porque é o senão puro. O range, então, mesma coisa, a gente vai lá no NumPy, buscar na biblioteca random, é lá dentro que está o range. Então fica assim, opa, é aqui, ó. Então fica aqui, ó, bonitinho. A string é igual, nchar é igual. Na hora que a gente vai acessar ou inserir algum número dentro de um vetor ou uma matriz, no MATLAB a gente acessava como parênteses. Em Python, o uso de parênteses é para acessar, inserir argumentos de função. Então, em Python, você vai colocar entre colchete. Então, no lugar de ser entre parênteses, é entre colchete. Então, por exemplo, eu estou inserindo informações e aqui, ó, eu estou extraindo informações de P coroa, então é colchete. Em Python, uma coisa que muda, né, é difícil de pegar, é que em MATLAB a gente começa a indexar um vetor de 1 até o número dele, né? Então, por exemplo, se eu tenho um vetor de 10 elementos, ele vai de 1 até 10. Em Python, isso vai de 0 até 9. Então, esse range aqui, vamos supor que esse nsample seja 10. Eu vou colocar aqui range 10, normal, e o for já vai de 0 até 9. É um pouco confuso, mas é assim que funciona. Então, esse primeiro sample aqui em Python, ele vai começar em 0. Então, na hora de eu verificar a probabilidade de cara, eu preciso adicionar 1 a esse sample aqui, porque em Python ele vai ser 0. Então, para dar o mesmo resultado, eu tenho que adicionar 1, senão ele ia errar. Então, não é nada demais também. ABS é igual, você pode usar o ABS do NumPy, seria np.abs, mas o próprio Python disponibiliza um ABS, mas eu acredito que o do NumPy seja mais rápido. O gráfico, então. O gráfico, a gente vai utilizar a biblioteca matplotlib.pyplot. Então, cadê a nossa cola? Tudo que for o gráfico, a gente vai chamar como PLT. Então, se você tem plot, vai ser plt.plot. Se você tem grid on, PLT grid. Aí, por exemplo, essas coisas de adicionar texto, xlabel, título, essas coisas, é só adicionar um PLT. Isso na tradução, né? Xlim, por exemplo, Ylim, a gente pode colocar PLT, só que ao invés de ser uma array em MATLAB, vai ser duas variáveis de entrada aqui em Python. Isso é o tipo de coisa, gente, que vocês veem facilmente acessando a documentação. Então vamos fazer essa parte aqui de plot no nosso programa em Python, né? Então PLT, Ylim não tem aqui, ó. PLT grid, coloco parênteses. PLT. Figura, não precisa em Python. PLT semilog y é igual. PMT grid, mesma coisa lá em cima. Com os parênteses. PLT. Beleza, eu acredito que o nosso código em Python esteja funcionando. Então vamos chamar o Python. Para chamar o Python ao invés de usar o Anaconda Navigator, ele é bom para criar o ambiente, que criar o ambiente é um monte de comando. Mas para acessar o Spider pelo nosso ambiente que a gente criou no vídeo passado, a gente pode vir aqui, ó, no Anaconda Prompt. Eu até deixo ele aqui como um atalho.
Então, quando você acessar o Anaconda Prompt, ele vai estar aqui indicando que você está no ambiente base, que é aquele ambiente que a gente não deve alterá-lo. Então, para ir para o nosso migrar, né, para o nosso ambiente que a gente criou, você escreve Activate e o nome do ambiente, GeoPT, que foi o nosso exemplo. Então, observem que aqui mudou de base para GeoPT e aqui eu posso fazer várias coisas, como por exemplo chamar o Spider. Só que antes de chamar o Spider, eu quero instalar a biblioteca do Matplotlib. Então, a gente pode fazer testes rápidos aqui também. Se eu chamar o Python, eu estou dentro do Python. Então, por exemplo, eu quero saber, import matplotlib. Ó, deu erro, não existe. Então, eu vou sair aqui e vou instalar conda install. É a mesma coisa de ir lá no Anaconda Navigator, clicar em instalar, aquilo que a gente fez na aula. Só que o comando aqui é conda install. Conda install matplotlib. Aí ele vai instalar. Eu acredito que aqui é um pouco mais rápido, mas ficar decorando um monte de comando às vezes no início é mais difícil. Então ele vai instalar. Ó, sim. Agora, se a gente digitar Python aqui para acessar o Python, a gente pode importar matplotlib e lá ele não retornou um erro, significa que ele importou. Então, mas trabalhar aqui é muito ruim, vamos trabalhar no nosso Spider. Então é só, estando aqui, tem que certificar que você está no ambiente correto, tá? Digita Spider, ele vai abrir a nossa IDE, que é mais fácil de trabalhar. E a gente vai transferir esse código aqui lá para a IDE do Spider. Esse vídeo ficou um pouco longo, gente, mas acho que vale a pena passar por essas dicas, assim ajuda a entender. Beleza, na IDE Spider está aqui o nosso último programa, né? Ficou salvo aqui. Vamos colocar aqui o nosso programa e vamos importar aqui as bibliotecas. Então, importe numpy as np. E isso aqui é como se a gente estivesse dando um apelido para NumPy. Então, toda vez que eu quiser chamar o NumPy, eu vou chamar só np para ficar evitando escrever NumPy, NumPy, NumPy. Isso é muito importante na biblioteca do Matplotlib. Imagina se você tivesse que colocar matplotlib ponto pyplot toda vez. Seu programa ia ficar muito feio. Então, ASPLT. De onde que eu tirei esses apelidos? Da documentação. Então, normalmente o pessoal que cria, eu deixei aberto aqui como exemplo. Então, sempre vai ter um exemplo. Ó, como que eu faço um plot? Ele te ensina aqui, ó, import matplotlib.pyplot ASPLT. Então, normalmente é recomendável utilizar a maneira como o pessoal indica utilizar, porque os exemplos já vão estar mais próximos do que você está acostumado a utilizar. Mesma coisa para o NumPy. O exemplo dele é import NumPy as np. Então, qualquer um que você vê utilizando NumPy vai falar np ao invés de NumPy. Uma coisa que nós esquecemos, está aqui, ó, o PLT show. No MATLAB a gente não utiliza o PLT show, mas aqui em Python é utilizado. Então, beleza, coloca aqui. Uma coisa que eu esqueci aqui, ó, eu até deixei em alerta, tá vendo que o Spider já te avisa que tem algum erro? É, colocar o numpy ponto nos zeros, é conversão direta. Então, numpy, numpy, numpy. E tem um outro detalhe aqui, ó. Vamos para a nossa cola. Nos zeros, ele pede dois parênteses. Esse parênteses interno aqui indica que a dimensão do NumPy zeros, na verdade, ele é entrado como uma tupla. Uma tupla é um tipo de variável do Python. Então, aqui a gente precisa adicionar um outro parênteses. É só selecionar tudo e clicar no abrir parênteses, que onde eu selecionei ali, ó, ele já fechou o parênteses. Então, seleciona tudo, abre um parênteses, ele já abriu e fechou. Seleciona tudo. Abre um parênteses. Beleza, acredito que se nada estiver errado, vai funcionar como esperado. Vamos dar play.
Isso aqui é só tá avisando que as figuras agora aparecem aqui, não é nenhum aviso, tanto é que se eu limpar a tela e der play de novo, ele já não vai aparecer isso. Então, aqui ó, ele gerou os gráficos, está tendendo para 50, o erro igualzinho. Então é isso. Acho que não tem mais nada para ser dito. É, tá tudo jóia. Qualquer dúvida, então, vocês podem entrar em contato aí nos comentários. E obrigado.